Olá, seja bem-vindo à primeira videoaula do módulo 1 de Matemática. Nessa videoaula discutiremos a teoria inicial de conjuntos. Antes de começar a discutir sobre a teoria de conjuntos, gostaria de lhe apresentar o matemático George Cantor. Ele foi o primeiro matemático a utilizar uma noção de conjunto que é usada até hoje. Essa noção de conjunto não é definida, ou seja, ela é utilizada intuitivamente sem necessidade de demonstração. Por isso, essa noção de conjunto é também chamada de noção primitiva. E para Cantor, o conjunto designa uma coleção de objetos bem definidos e discerníveis, ou seja, que eu consigo distinguir cada um desses objetos, e esses objetos eles são chamados então de elementos do conjunto. Vejamos alguns exemplos de conjuntos. Primeiro, uma coleção de revistas é um conjunto e cada revista é um elemento desse conjunto. Um time de futebol também é um conjunto, e cada atleta do time é um elemento desse conjunto. Os alunos da sua sala de aula também formam um conjunto, e você, nesse caso, é um elemento desse conjunto. Agora, vamos dar uma olhada em algumas regras que a gente deve utilizar quando for feita uma representação do conjunto ou dos elementos desse conjunto. Nesse caso, a primeira regra é o seguinte: ela diz respeito a como que eu vou representar um conjunto, ou seja, eu devo sempre utilizar a letra latina maiúscula para representar um conjunto, e chamando nesse caso, por exemplo, de conjunto A, conjunto B, conjunto C e daí em diante. A segunda regra consiste em a forma como eu vou representar um elemento de um conjunto, né? Neste caso, a gente vai utilizar uma letra latina minúscula para representar um determinado elemento deste conjunto. Além disso, se um conjunto ele for formado por letras do nosso alfabeto, essas letras não podem aparecer na forma maiúscula, uma vez que ela deve ser utilizada apenas no caso para representar um conjunto. Se for elemento desse conjunto, ela deve vir na sua forma minúscula. E por fim, para representar o fato de que um determinado elemento pertence a um conjunto, nós utilizaremos o símbolo de pertence, que é esse símbolo aqui, ó. Certo? E em caso de negativa dessa situação, a gente utiliza o símbolo não pertence, que é esse símbolo E, né, que nós vimos aqui anteriormente, mas com um risco aqui, para negar o fato de que ele pertence ao conjunto. Por exemplo, se eu tomar aqui o conjunto A, como sendo o conjunto formado pelos números 1, 2 e 3, nós podemos dizer então que o número 1 ele pertence ao conjunto A. Mas o 4, por sua vez, ele não pertence a esse conjunto. Então é dessa forma que nós vamos utilizar os dois símbolos de pertence e não pertence para representar a situação ou a relação de pertinência de um elemento a um conjunto. Além dessas regras, existem também formas de representar um conjunto. São três: a representação tabular, o diagrama de Venn e a última, que é a propriedade. Bom, a representação tabular é uma representação de que você vai descrever os elementos de um conjunto entre chaves e separados esses elementos entre vírgulas. Por exemplo, vamos construir aqui o conjunto A com os elementos A, E, I, O e U. E vou construir aqui também agora um outro conjunto, que é o conjunto B, formado por 0, 1, 2, 3 e 4. Então, é essa forma que a gente chama de representação tabular. Eu nomeio o conjunto, né, por uma letra latina maiúscula e represento os elementos do conjunto entre chaves e separado por vírgulas. A próxima representação é o diagrama de Venn, onde os elementos eles são representados por pontos dentro de uma região limitada e plana, né? Essa região ela deve ser limitada por uma linha fechada simples. Bom, como é que é isso? Por exemplo, o conjunto A que nós vimos anteriormente era formado pelos elementos A, E, I, O e U. Então, bastaria que você faça um desenho de uma linha fechada simples,
nomeia essa região de região A, né? E dentro dessa região você vai localizar pontos para associar cada elemento do conjunto a esses pontos. Então aqui eu tenho um ponto associado ao elemento A, eu tenho esse ponto associado ao E, esse ao I, esse à letra O e esse ao U. Da mesma forma que nós fizemos com o conjunto A, podemos também fazer com o conjunto B, que era formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Então, primeiramente desenha uma linha fechada simples, nomeia ela conforme o nome do conjunto e localiza dentro dessa região pontos que vão representar os elementos do conjunto B. Então, nós teremos essa representação aqui no diagrama de Venn para os dois conjuntos A e B. A terceira e última forma de representar um conjunto é por meio de uma propriedade. Nesse caso, a gente deve observar se o conjunto de elementos desse conjunto eles possuem alguma característica em comum, que é também uma propriedade desses elementos. Uma forma geral, né, um modelo, né, que a gente pode seguir para escrever esse conjunto por meio de uma propriedade é através dessa simbologia apresentada aqui embaixo. Olha só como é que é representado, né? O conjunto A é igual a um x, né? Eu estou falando que o conjunto A é formado por vários números ou vários elementos, né? Que é simbolizado pelo x, tal que este símbolo aqui a gente lê, né? Como sendo tal que esses elementos x têm a propriedade P. Vamos ver isso na prática, né? O conjunto A, anteriormente, era definido como A, E, I, O e U. Então, observem que todos os elementos desse conjunto A são as vogais do nosso alfabeto. Então, a gente vai escrever da seguinte forma aqui esse conjunto por meio de uma propriedade. X, tal que X é o quê? É vogal. Então, dessa forma, ao invés de descrever todos os elementos do conjunto A, eu posso simplesmente definir esse conjunto A por meio de uma propriedade, né, que garante que todos os elementos tenham aquela característica em comum. Tipos de conjunto, né? Nós temos aqui, nesse caso, 4 tipos de conjunto. E você já deve ter até alguma ideia sobre o que é cada um desses aqui, mas vamos dar uma olhada com mais detalhes. O primeiro deles é o conjunto unitário, né? O conjunto unitário, nesse caso, é aquele conjunto que possui apenas um único elemento, né? Por exemplo, o conjunto A aqui é formado apenas pelo número 5, né? Então ele só tem um único elemento. Outra situação é esse conjunto B, que é formado por elementos X, tal que X é a estrela do sistema solar. Nós sabemos, né, que a única estrela do nosso sistema solar é o Sol. Então, por isso, esse conjunto B é unitário. O conjunto vazio, nesse caso, ele representa aquele conjunto que não possui nenhum elemento, né? Ele pode ser descrito através desses dois símbolos, ou representado por esses dois símbolos, né? É uma bolinha cortada, ou simplesmente por abrir e fechar as chaves e sem descrever nenhum elemento dentro desse conjunto. É claro que também a gente pode usar para definir o conjunto uma propriedade que ao final vai nos dar a ideia de que aquele conjunto não possui nenhum elemento. Por exemplo, o conjunto A, que aqui nesse caso é representado por x, tal que x vezes 0 é igual a 5. Aí eu pergunto para você o seguinte, existe algum número que ao ser multiplicado por 0 vai resultar no número 5? Não, né? Então, nesse caso aqui, este conjunto A não tem nenhum elemento. Então, a gente pode escrever o conjunto A dessa forma. A gente pode também representar o conjunto A como sendo igual ao conjunto vazio, ou simplesmente poderíamos escrever dessa forma. As 3 formas, então, de representar esse conjunto são corretas. O próximo tipo de conjunto é o conjunto finito, né? O conjunto finito é aquele que, contando seus elementos um a um, conseguimos chegar ao fim da contagem. Por exemplo,
seja o conjunto A, que nesse caso formata os elementos 1, 2, 3 e 4. Então, contando todos os números todos os elementos deste conjunto, nós chegamos a um número preciso, né, que é 4 unidades. Outro tipo de conjunto, para exemplificar, é esse daqui, né, o conjunto B, que é igual a x, tal que x é brasileiro. Essa contagem ela pode ser demorada, mas vai chegar um momento em que nós vamos obter o total de brasileiros, né? Em alguns casos, a gente utiliza também uma notação para descrever quantos elementos esse conjunto possui. Por exemplo, o conjunto A tem 4 elementos, então poderia escrever da seguinte forma, ó, N de A igual a 4. Por curiosidade aqui, pessoal, nós temos que no Brasil atualmente nós temos 211 bilhões de brasileiros. Esse número, inclusive, vocês podem conferir lá no site do IBGE, onde este número é atualizado constantemente com o nascer ou falecer de um brasileiro. Então, neste caso aqui, a gente pode representar o número que é associado a esse conjunto B da seguinte forma, ó, N de B é igual a 211 bilhões. Certo? Então, nós temos essa forma de descrever o número de elementos de um conjunto. Bom, e essa notação, né, ela será também utilizada nos problemas envolvendo contagem de elementos de conjunto, né, que a gente vai ver nas próximas videoaulas. E agora vejamos então o conjunto infinito, que ao contrário do conjunto finito, a gente não consegue estabelecer um número que represente a quantidade de seus elementos. Você, por exemplo, já deve ter estudado anteriormente esse tipo de conjunto. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, né, que a gente representa, que é representado por essa letra N, né, e os seus elementos vai ser o quê? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e daí em diante, que a gente não consegue associar aqui, né, um número, uma quantidade de elementos para esse conjunto. Ele é infinito nesse caso, né? E aí, para representar que ele é um conjunto infinito, a gente coloca também essas reticências ao final do conjunto aqui, para indicar que tem mais elementos. Outro tipo de conjunto também é o conjunto dos números pares, né? Igual, por exemplo, aqui a gente pode representar de duas formas. O conjunto A é igual a x pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que x é um número par. E que números são esses? São aqueles que, ao ser dividido por 2, dê um resto igual a zero. Então, são quais elementos? O 0, o 2, o 4 e daí em diante. Além desses 4 conjuntos, existe também o que é chamado de conjunto universo, né? O conjunto universo é o conjunto ao qual pertencem todos os elementos do nosso estudo. De acordo com essa definição, então você deve perceber que o conjunto universo ele é relativo, ou seja, ele depende do contexto que você está analisando. Por exemplo, se eu estou trabalhando com a ideia de um contexto que é o futebol no Brasil, o meu conjunto universo é o quê? Todos os times brasileiros. Se eu estou no contexto das operações aqui de adição, subtração, multiplicação, divisão, por aí vai, então o meu conjunto universo são todas as operações matemáticas. Então você deve ficar sempre atento ao enunciado do problema para identificar qual conjunto universo está sendo considerado. Nas próximas videoaulas a gente vai tratar disso, né, com mais detalhes. Por fim, vejamos então a definição aqui de igualdade de conjuntos, né? Vamos verificar que o seguinte, dois conjuntos A e B são iguais se todo elemento de A pertence a B e reciprocamente, ou seja, todo elemento de B também pertence ao conjunto A. Por exemplo, são iguais os conjuntos A, que é formado por A, B e C, e o conjunto B, que é formado pelos elementos B, C e A? Sim, né? Eles são iguais e nós vamos representar assim, ó, A é igual a B. Observem que os elementos de A são os mesmos de B, os elementos de B que só estão numa ordem diferente dos elementos de A, mas são os mesmos elementos. Então, por isso, eles são iguais. Esse outro exemplo. São iguais os conjuntos A, que é igual a x, tal que x menos 2 é igual a 5, e B igual a 7. B, no caso aqui, é um conjunto unitário, né?
Para eu saber quais são os elementos que compõem o conjunto A, você vai ter que resolver essa propriedade aqui, né? Que é o que definiu o conjunto A. Esse conjunto A ele é formado por x, tal que x atende a essa equação, que é uma equação aqui no caso do primeiro grau. Resolvendo essa equação, que é simples, basta apenas a gente isolar nossa variável x aqui. Ou seja, teríamos x igual a 5 mais 2, então x é igual a 7. Isso quer dizer então que o conjunto A é formado apenas pelo número 7. E o B também é formado apenas pelo número 7. Então, nesse caso, podemos dizer que A é igual a B. Bom, agora então é a vez de você participar. Você deverá acessar o link do fórum dessa videoaula na página do Classroom e responder a seguinte pergunta. Os conjuntos, no caso, esse primeiro conjunto formado apenas pela letra A, e o conjunto formado pelo conjunto que tem apenas a letra A, eles são iguais? Por quê? Se no caso negativo e no caso positivo, você deve descrever, na sua opinião, o porquê que eles são iguais ou não são iguais. Essa atividade, conforme eu falei na primeira videoaula de apresentação do módulo do curso, ela não é avaliativa, mas eu gostaria que você deixasse a sua opinião para a gente juntos chegar a algum consenso. Por fim, essas são as atividades referentes à videoaula. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo via WhatsApp. Grande abraço e até a próxima videoaula.